Eu penso que algumas coisas não deveriam se perder com o tempo. Por exemplo, a minha geração não dormia antes de pedir a bênção aos pais. E sempre a gente fazia isso e os pais nos abençoavam. Isso com o tempo foi se perdendo. Na verdade, abençoar alguém é tão bom. E hoje nós vamos falar sobre abençoar, sobre liberar essa autorização para que uma pessoa avance. Isso é o significado de abençoar. Deus, quando criou o mundo, tudo que Ele criava, enquanto Ele estava criando os animais, os luminares, todas as coisas, Ele via que era bom e Ele abençoava. E esse é o tema do programa Buscando Jesus desta semana. Abençoar, autorização para avançar. Mas o que significa abençoar? Bom, a origem da bênção está lá em Gênesis 1, quando Deus tudo que fazia, abençoava. Mas os povos da região do Crescente Fértil, aonde os judeus estavam, tinha essa ideia da bênção. Bênção é tudo aquilo que significa poder, tudo aquilo que significa favor, sobrevivência e fertilidade. Então as nações precisavam desse favor, precisavam de prosperar e por isso elas ofereciam sacrifícios para os seus ídolos e os seus ídolos, porque recebiam esses sacrifícios, as abençoavam. Era assim que acontecia. Acontece que antes disso tudo ser criado, Deus nos abençoou sem a forma de barganha, sem exigir nada em troca. Com Deus, a bênção é desta forma. E foi desta forma que os hebreus aprenderam a pedir a bênção de Deus e primeiro serem abençoados por Ele. E essa bênção tem uma extensão muito grande de crescimento, mensurável. É exatamente como os outros povos tinham. É claro, Deus fez tudo primeiro e as outras coisas são imitações. A bênção significa mesmo favor. A bênção significa mesmo sobrevivência. A bênção significa mesmo multiplicar e ser fecundo. Tudo isso que uma nação precisava. Mas, hoje, nós vamos aprender mais um pouquinho da bênção, desse valor tão grande, do que ela é, do que Deus tem para nós através do ato de pedirmos a bênção para Ele e o que Ele espera de nós, que nós abençoemos cada um dos nossos irmãos, assim como nós temos sido abençoados por Ele. Seja cheio de sua vida, que o Senhor te abençoe. Quando Deus chama Abraão, e isso está em Gênesis 12, Ele chama Abraão, Ele fala, deixa a sua terra, a tua parentela, vai para a nação que eu te mostrar e eu te abençoarei. Eu vou ler para vocês. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aleluia!
Que coisa linda! Quando Deus autoriza isso, quando Deus libera esta bênção para Abraão, ele consegue fazer prosperar do útero infértil, do útero de uma velhinha já Sara, o nascimento de alguma coisa que ele queria fazer. Não era só um milagre. Esta bênção, que seria depois estendida a todas as nações, tem início a partir desse chamado vai valer a pena, porque eu abençoarei. Quando o Senhor fala que vai abençoar, significa eu estarei com você. E todas as coisas que você precisa para avançar, para prosperar, eu te darei, porque eu sou a sua garantia. E ele faz isso a partir do útero de Sara, esse crescimento. Ele começa a fazer de um útero que não é fértil, gerar fertilidade, ainda que com um filho, e desse um filho tem um, e desse um tem dois, e desses dois, um tem 12, e aí começa, a formação do povo hebreu. Na verdade, o chamado para Deus, quando o Senhor diz, "Se tu uma bênção", significa, eu cuidarei até daqueles caminhos que você ainda não sabe que será abençoado. Vai muito além da extensão. Eu sei que se eu perguntar hoje para cada um de vocês, vocês gostariam de ser abençoados? Todos falariam sim, eu gostaria de ser abençoado, e talvez cada um nomeasse a bênção que gostaria de receber. Sim, eu gostaria muito de ser abençoado, eu gostaria de ter um carro, normalmente associado às riquezas. Bom, é claro que Abraão foi um homem rico, aliás já era, ele foi muito mais rico e muito mais próspero. Mas a bênção de Deus, ela não passa só pela riqueza e pela prosperidade. Ela passa de descendência, de gerações a gerações. Quando o Senhor te abençoa, Ele abençoa você, Ele abençoa a sua família, Ele deseja abençoar a sua descendência. E eu não sei porque nos perdemos desse hábito de abençoar, que foi alguma coisa feita pelo Senhor. No Velho Testamento, várias vezes ele disse, como disse ao profeta Jeremias, procurai a paz de toda cidade que eu te enviar. E na paz que você profetizar, eu visitarei a tua casa. É sempre assim. Nós vamos ver que aonde estava a bênção do Senhor, ou alguém que Deus abençoava, havia crescimento. Houve crescimento para Abraão. Houve crescimento na casa de Potifar quando José trabalhou com ele, porque José era abençoado. E diz a palavra, tudo que ele fazia prosperava, porque ele tinha a bênção de Deus sobre ele. E aí a casa de Potifar que o acolheu também foi abençoada. Nós vamos ver que quando Moisés nasceu no Egito, havia um decreto do faraó para que todas as crianças que nascessem do sexo masculino, porque os hebreus estavam crescendo, um povo muito fértil, olha aí, muito fértil, então eles cresceram muito numerosamente, então havia uma ordem do faraó para as parteiras, quando vocês forem fazer o parto das mulheres hebreias, quando os filhos nascerem, se forem meninos, dá uma torcidinha no pescoço, para que ali mesmo eles morram. E essas parteiras temeram ao Senhor e não fizeram isso. Moisés nasce de um período assim, num processo de livramento, aonde elas, por temerem ao Senhor, temerem porque sabiam que esse povo era fértil e próspero, porque era cuidado por Deus. Não é à toa que os descendentes de Abraão, os descendentes desses dois povos, os hebreus e os descendentes de Ismael, são os povos mais ricos da terra. Mas eu não quero falar de riqueza, eu quero falar da bênção como um todo, aonde envolve tudo para a sua vida. Mas vamos lá, essas parteiras, por temerem a Deus e
saberem que aquele crescimento, aquela fertilidade daquelas mulheres hebreias era alguma coisa de Deus, era uma bênção de Deus, elas temeram e elas não mataram, e a casa delas foi abençoada. Houve um tempo que a arca da aliança ficou na casa de um homem, Obed, e diz a palavra que enquanto a arca esteve lá, a casa dele prosperou grandemente. É esse sentido de bênção que o Senhor quer que alcancemos. Afinal, em Efésios 1:3, a palavra nos diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Bom, se somos abençoados, se somos filhos, por que é então que tantas pessoas não usam desse direito de serem abençoados dado pelo Pai? Ou não se achegam ao Pai pedindo: Pai, me abençoe? Certa ocasião, um homem, quando você está lendo lá a genealogia, lá no início da Bíblia, está falando fulano, filho de fulano, e aquilo que todo mundo pula e que eu sempre pulo, mas eu sei que tem uma hora que ela para 3 linhas para descrever alguém de nome Jabes, que orou e pediu a Deus que o abençoasse. Pediu a Deus que alargasse as suas fronteiras. Pediu a Deus que fosse com ele a boa mão do Senhor e o livrasse de todo o mal. E Jabes prosperou mais que todos os seus irmãos e todos daquela época. E isso muda essa história que só ficava falando da genealogia por um período, por uma palavra de bênção perdida por Jabes. Jabes, cujo nome significa um homem de dores, mudou a sua sorte quando pediu a bênção a Deus Todo-Poderoso. O que eu desejo? O que eu desejo é que cada um de nós saia neste dia convencido de que nós precisamos pedir a bênção do Pai ou tomar a posse de todas as bênçãos liberadas por Cristo Jesus nas regiões celestiais e que estão de verdade ao nosso alcance. E principalmente a abençoar os nossos irmãos. Esse programa nasce de uma revelação desta semana, onde um dos meus filhos, o meu filho mais velho, disse para mim: mãe, eu quero que você me abençoe. Eu fui despedir dele, ele está em casa, e eu falei: Deus te abençoe, filho. E nós sempre, abençoamos, isso desde que eles eram pequenos. Mas ele já é um homem e Deus, ele vira para mim e fala assim: não, eu queria que você me abençoasse com aquela bênção que você abençoava quando nós éramos pequenos. E é essa bênção que eu quero falar aqui. Essa bênção foi dada para um sacerdote abençoar o povo. Ou seja, a bênção que Deus liberou para cada uma das coisas da criação, para os animais, para as plantas, para os mares. Ele abençoou tudo e abençoou os animais com fertilidade, a bênção com que ele chamou e abençoou Abraão, a bênção com que ele abençoou tantos dos seus filhos, tantos, a bênção com que ele falou para profetas abençoarem o povo. Esta bênção, ele diz para Arão, o primeiro sacerdote, abençoar o povo de Israel. E essa bênção se estenderia a todas as nações. Todas as nações. Abençoar é, então, você liberar esta palavra de vida, de crescimento. Jesus sempre abençoou. Ele pegava as criancinhas no colo e ele as abençoava. Ele pegava um alimento e abençoava. Na ceia, ele pegou, deu graças e o partiu. O Senhor sempre abençoa. Na multiplicação dos pães e peixes, ele pegou, deu graças, abençoou e aqueles pães e peixes se multiplicaram. A exemplo de Jesus, é isso que ele quer de nós. E faça isso para você ver essa situação também mudando. Abençoa. Abençoa com a sorte que você deseja ser abençoado. Sabe por que eu uso sorte? Porque
Porque quando eu o abençoo, Deus te abençoe, meu irmão, e acreditem, eu tenho feito isso, eu creio, por inspiração do Espírito Santo, muito mais do que desejar a paz do Senhor. Eu tenho abençoado. E quando eu falo Deus te abençoe, meu irmão, é porque eu falo Deus sabe a bênção com que você precisa ser abençoado. Deus sabe a bênção que você precisa receber. Se essa bênção for na prosperidade da sua vida, amém. Mas essa bênção pode ser uma bênção de cura. Essa bênção pode anular uma maldição que foi lançada sobre você quando você era pequeno. Ah, como falar de bênção sem pelo menos citar a maldição? Enquanto bem dizer é abençoar alguém com aquilo que Deus quer fazer na vida dela, é liberar, é autorizar isso que Deus já deu na vida do teu irmão. Maldizer, e eu vou passar por isso rapidamente, é profetizar o mal para a vida de alguém. Isso não faz parte do que queremos quando buscamos Jesus, por isso eu não vou me deter a isso, porque nós podemos escolher, segundo o Senhor, um caminho de bênção e um caminho de maldição, um caminho de vida, Deus disse, e um caminho de morte. Está adiante de você. Isso é o livre-arbítrio. Mas olha, se eu fosse vocês, ele diz, eu escolhia a vida para que vocês possam vivê-la. E é isso que ele quer dar. Ele quer que a gente escolha o caminho de bênção para sermos abençoados, para termos vida. Que vida? Vida abundante aqui na terra e vida eterna concedida por ele, também por ele, lá no céu. A bênção com que meu filho pediu para ser abençoado é a bênção sacerdotal. E essa bênção sacerdotal disse assim: disse o Senhor a Moisés, fale a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa bênção araônica é a bênção com que o Senhor quer nos abençoar. E não só a nação de Israel, mas Ele quer também que haja essa bênção sobre todas as nações, sobre todos os filhos. Um pai é absolutamente abençoador, ou pelo menos deveria ser, a exemplo de Cristo, a exemplo de Deus, desejar a bênção dos seus filhos. E bênção é isso. O Senhor te abençoe e te guarde, proteção. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, cuidado. Tenha misericórdia de ti, graça. O Senhor sobre ti levante o rosto dele, ou seja, você não saia dos olhos, da vista do Senhor, e te dê a paz. E o que é a paz? Eu pergunto para vocês, o que é a paz? A paz, queridos, é uma relação harmoniosa de uma vida completa com Deus. Aleluia! É uma relação daquele que desfruta dessa relação harmoniosa, com segurança e tendo a certeza da sua sobrevivência, que a sua sobrevivência é garantida por aquele que dá a paz. Por isso Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou a minha paz como quem dá ao mundo, o mundo não conhece essa paz. Por que o mundo não conhece? Porque não tem comunhão com Ele. E esta paz a que ele se refere, essa paz da bênção araônica, é essa relação harmoniosa de uma vida que é completa em Deus. Deus tem a bênção que eu preciso. É claro que você pode orar pedindo aquela bênção que você quer, mas Ele tem a bênção que você precisa. Por isso Ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de paz,
para te dar o fim que eu sei que é melhor para cada um de vocês. Ele também disse: os meus pensamentos são mais altos do que o de cada um de vocês. E é assim. Bênção então, bênção que se estende para toda a família, de geração a geração. E é com essa bênção que eu quero abençoar cada um de vocês neste dia, nesta semana. É com esta bênção que eu abençoei o meu filho, que ele reivindicou. Você sabe o que é um filho pedir ao pai para ser abençoado? Gente, isso é tão poderoso que eu gostaria de desafiar cada um de vocês a não só pedirem, se tiverem, né? Vocês têm, porque se os pais não forem vivos, Deus é um paizão, e de também abençoar os irmãos. Deixa essa palavra para os irmãos. Quando você diz Deus te abençoe, você está dizendo para eles: o Senhor te dê o que Ele tem de melhor para a tua vida. Porque ainda que você pense que saiba o que é bom para o teu irmão, Jesus sabe exatamente tudo aquilo que ele precisa. Então, eu digo para vocês: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa relação harmoniosa e completa com Deus, na certeza de que o melhor Ele tem para você, na certeza de que tudo que você precisa é dele. O que é ser abençoado? É ter Deus por perto. É ter Deus em você. Isso é ser abençoado. Todas as coisas passarão, mas esse estado é notado, porque Ele em você faz uma luz brilhar, porque Ele disse que viria, que Ele era o caminho, a verdade, a vida, a luz. É isso que Ele tem para a sua vida. Viva a tua semana de uma forma grandiosa e seja absolutamente abençoado por esse Deus que não precisa de te entregar a bênção barganhando sacrifícios com você. Ele é o Deus da graça, que cumpre o que promete e que com certeza deseja te abençoar grande, rica e poderosamente. Deus te abençoe e até a nossa próxima semana. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Seja cheio de sua glória, seja cheio de sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Seja a força do seu braço, seja